Estamos na campanha Meus Projetos de Conquistas para 2011, ano da grande colheita. Naquele mesmo ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Entre em 2011 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes colheitas. Campanha Meus Projetos de Conquistas para 2011, ano da grande colheita. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2011, ano da grande colheita. Ministério Mudança de Vida, há 14 anos, levando vida a toda a gente. Abre, por gentileza, em Gênesis. Gênesis 26. Nós vamos ler do 1 ao 6, depois do 12 a 19. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai. Abraão, tornarei, seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaac ficou em Gerar. 12 a 19. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, ou 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Amém, por enquanto. Nós já falamos dessa palavra e temos falado bastante dela. E é muito importante que entre no espírito de cada um com entendimento o que significa manifestar a fé.
Se nós lemos, e a Bíblia diz que era uma terra de fome, um tempo de seca, de fome. Significa que tinha pessoas passando fome, porque a Bíblia não diria que era tempo de fome, se não estivesse faltando comida. Então era um tempo de fome. Tinha gente passando fome. Tinha gente empobrecendo, tinha gente entrando numa miséria muito grande. Tinha gente sofrendo, e muita gente sofrendo. Numa sociedade agrícola, as pessoas que não conseguem tirar da terra o seu sustento, vai fazer o quê? Ali não era uma terra de turismo, que se ganhava dinheiro com turismo, ou de indústrias. É uma sociedade agrícola, que precisava plantar para poder sobreviver. E se não tinha como ter sucesso na agricultura, ia ter sucesso como? Ia tirar o sustento da onde? Não tinha como. Então você analisa bem. Se era uma sociedade agrícola, quantas pessoas que estavam semeando, semearam, plantaram e não tiveram sucesso? Muitas. E isso tem que entrar no seu entendimento. É o que acontece na vida. Muitos invocam a Deus, mas nem todos atingem o seu objetivo. Porque não é qualquer fé. É uma fé viva em ação, que faz com que o poder de Deus se manifeste na vida da pessoa. E às vezes demora entrar, e muitos cristãos nasceram, viveram num cristianismo sem vitória, morreram. Eu conheço pessoas que morreram sem vitória, porque apesar de amarem a Deus, temerem a Deus, nunca conseguiram manifestar uma fé para viver resultados em Deus. E todo mundo quer resultado. Nós queremos uma vida abençoada como a Bíblia promete. A palavra de Deus não fala de vitória por acaso. Ela fala de vitória porque é possível ter vitória. Quando ela diz que em todas as coisas somos mais que vencedores, ela não está brincando, não está lá para enfeitar. Bom, eu acho que essa frase vai dar um bom efeito aqui. Vamos colocar essa frase aqui. Não, a palavra de Deus não é feita de frases de efeito, para causar um efeito em você, um impacto em você, momentâneo, emocional. Você acha lindo, maravilhoso, mas daqui a pouco aquilo desaparece. A palavra de Deus, mais do que motiva, mais do que entusiasma, ela traz resultado, vida para aqueles que creem. Isso tem que entrar. Então, numa sociedade agrícola onde as pessoas dependiam da agricultura, o povo estava vivendo derrotas. Era terra, tempo de fome. Então tinha gente passando fome, tinha gente empobrecendo, tinha gente na miséria. O Isaac, vendo aquilo, pensou: eu vou descer para o Egito um tempo. Deus vem e fala para ele: não vai. Porque muitas vezes, quando nós estamos vivendo uma situação difícil, pode passar pela cabeça exatamente isso: acho que eu vou fazer outra coisa. Porque a pessoa às vezes não entende que a bênção não é, ela não está na cidade, no lugar, etc. Ela está na pessoa. Ou não está? E aí, a pessoa fica procurando um lugar, ou um ramo,
de atividade ou qualquer coisa, que ela ganhe dinheiro, ou que ela seja abençoada. Eu vou mudar de casa porque essa casa, eu não sou feliz nessa casa. Eu vou ser feliz em outra casa, numa outra cidade, num outro estado, num outro país. E eu, com a minha experiência com pessoas em Deus, tenho visto ao longo dos anos pessoas pularem, enquanto não param e entendem. A questão é a fé, a questão não é o lugar, a questão é a fé. A questão é a fé. Eu já vi gente, uma vez, até essa pessoa é um parente até do bispo Andes. Ele um dia chegou para mim e falou assim para mim: Ô bispa, tem um lugar ali que está alugando, mas aquele lugar é o seguinte: a pessoa não fica mais do que 3 meses lá. O máximo que já ficar lá é 6 meses. Nenhum negócio dá certo lá. Eu olhei para ele e falei: qual é a sua fé? Ele ficou olhando para mim. Eu falei: qual é a sua fé? Ele falou: é porque está muito barato, porque ninguém fica lá, acho que o dono no desespero está alugando muito barato para poder alguém pegar, mas ninguém, tudo que abriu, já abriu de tudo, já vários ramos de atividade, várias coisas, as pessoas já abriram ali, já tentaram e o negócio não dá certo. Eu disse: o senhor é um homem de Deus? Ele falou: eu sou. Eu falei: então nós vamos ungir aquele lugar e na tua mão o senhor vai sair de lá quando não comportar mais o seu negócio. E assim foi. Na mão dele, ele foi extremamente bem sucedido. Saiu de lá porque não cabia mais. Ele tinha que sair. Ele tinha que ir para um espaço maior. Nas mãos dos demais, não dava certo. Nas mãos dele, foi um sucesso. Por quê? Porque a bênção está na pessoa ou não está na pessoa. É uma questão de fé. Então o Isaac falou: eu vou para o Egito. O senhor não vai. Fica aqui, que aqui eu vou te abençoar. Ele creu. Manifestou a fé. Teve a coragem de semear. Numa terra onde tinha gente empobrecendo, morrendo de fome, este homem enriqueceu na terra da fome. Diga: Isaac enriqueceu na terra da fome, na terra da miséria. Diga: onde tinha pessoas morrendo de fome, Isaac estava enriquecendo. Compreende isso? Então isso entra na tua cabeça. Se isso entra, você passa a entender. Bom, é uma questão de fé. Se eu manifesto uma fé corajosa e ousada, Deus muda a minha história. É fé. É questão de fé. A terra estava ali. Todos que estavam ali viviam a mesma crise, mas Isaac estava ali. E não foi derrotado, porque a Bíblia deixa bem claro, porque o Senhor o abençoou. E porque Deus abençoou Isaac? Porque ele estava no Senhor, porque ele creu. Porque Deus não pode abençoar a vida de uma pessoa que duvida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então hoje nós largamos com a campanha Meus Projetos de Conquistas. A promessa para nós é o quê? Que vamos colher como Isaac, de forma abundante. É o ano da grande colheita. Mas quantos que estão aqui, que o diabo, aqui ó, todos nós, a começar por mim, ele está sempre determinado a derrubar. E muitos largam na campanha, mas na caminhada desistem, param. Será que Isaac, enquanto começou a preparar a terra, ele não foi vendo as dificuldades? Como é que ele conseguiu ir até o fim? Porque certamente
Ele não se focou no que a sua visão física estava vendo. Porque a visão de Isaac certamente estava vendo aquilo que a Bíblia diz: fome para todo lado, dificuldades para todos os lados que olhava. E o que ele teve que fazer? Olhar para Deus e deixar gritar o tempo todo dentro de mim: fica porque eu vou te abençoar, fica porque eu vou te abençoar, semeia nessa terra que eu vou te abençoar. Porque nesta caminhada, nós olhamos para cá, nós podemos ver problemas. Ao nosso redor, muitas vezes, estamos rodeados de problemas. E aí? Eu foco no problema? Eu me envolvo com o problema? Ou eu foco nas promessas de Deus, me envolvo com as promessas de Deus e faço Deus me honrar? Foi o que Isaac fez. E está aqui, às vezes as pessoas perguntam: o que eu tenho que fazer para vencer? Está aí. Não olha nem para a direita, nem para a esquerda, não foca em problemas, não se prenda a eles. Se envolva com as vitórias. Com aquilo que Deus tem te prometido. É grande colheita? Peraí, é grande colheita. Ele semeou e colheu. E na terra da fome ele ficou rico. E na terra da fome ele ficou poderoso. Ao ponto dos moradores daquela terra, porque ele era estrangeiro ali, começar a ter inveja dele. Quer dizer, que absurdo é esse? Um estrangeiro começa a vencer na nossa terra? O rei foi falar com ele. Falou: olha, vai embora, sai daqui, porque você está mais poderoso do que nós. Quer dizer, chegou um ponto que o rei não conseguiu conviver com o sucesso de Isaac. Porque isso acontece. Quem está vencendo incomoda. Mas aí você tem que parar e pensar: gente, tem tanta gente incomodando. Porque pede emprestado, porque pede favor, porque depende dos outros. E Deus quer que a gente incomode dessa maneira. Porque quem não está vencendo, olha para quem está vencendo e diz: como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode? O Isaac não incomodou porque ele estava pedindo favor. Me empresta uma folha de cheque emprestado aí, ô Abimeleque? Você pode passar o seu cartão para mim, porque meu nome está sujo? Ou você não pode me dar uma carona assim? Não, o Isaac incomodou porque ele foi tão abençoado que enquanto os moradores da terra passavam fome, ele estava prosperando. E mais do que prosperar, estava enriquecendo. Não aguentando, os filisteus foram lá e fecharam os poços que o Abraão ainda tinha cavado. Às vezes a gente lê aqui e acha que essa era uma arma de guerra usada apenas aqui com Isaac. Não. Nos tempos antigos, isso era uma arma de guerra bem comum. Os inimigos costumavam entulhar poços, fechar nascentes, para poder ter força sobre o inimigo. Porque sem água, como é que faz? Então, ora entulhavam com pedras, ora com areia. Aqui no caso do Isaac, eles entulharam com areia. Mas em vários casos, entulhavam com pedras mesmo. E aí nós olhamos e pensamos: nossa, que coisa, né? Olha o que fizeram. Olha o que faziam naquela época e tal. Pois é, mas era uma arma de guerra usada pelos inimigos. Olha só como é que eles faziam e tal. Então, mas isso continua acontecendo hoje. O diabo, que é o nosso inimigo, continua fazendo a mesma coisa nos dias de hoje. Ele não mudou. Essa arma de guerra continua sendo usada hoje. Da mesma forma.
Nós, a Bíblia diz, aqui em João 7, 37 a 39, o Senhor fala dessa água viva que fluiria em nós, que é o Espírito Santo. Nós, aqui dentro, esse poço, é para fluir água viva. Mas no decorrer da vida, principalmente já com Deus, que acontece com muitos, o diabo começa a entulhar nossas vidas. Ora com pedras mais pesadas, ora com areia, que são sentimentos que derrotam, que escravizam, que desgraçam com a vida da pessoa. Quantas pessoas que hoje poderiam estar além, mas permitiu que o inimigo usasse essa arma contra ele. Então colocou o ressentimento, a pedra do ressentimento, da depressão, da rejeição, da insegurança, do complexo, do ódio, uma carriola de areia, do medo, mais uma pá da inveja, e foi jogando. Foi jogando. E a pessoa não vai se dando conta, ela não se dá conta. Por que a minha vida está tão aquém? Por que eu estou tão infeliz? Por que eu não avanço? Por que eu não prospero? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Eu até estou em Deus. Ué, mas tinha os poços lá. O Abraão cavou. Mas os filisteus entulharam. Era uma arma de guerra. O Senhor nos salvou para uma vida de vitórias. Mas ao invés de fluir água viva na vida de muitos, está entupido de todo tipo de entulho, de sentimentos, incredulidade, dúvida, medos, covardia, insegurança. E aí, você me ajuda com os exemplos que cada um sabe. Essa arma continua sendo usada. E às vezes a pessoa tem tudo para arrebentar em vitórias. Tudo. Mas não flui água viva. Não tem como, porque está entulhado. O diabo todo dia lança uma pedra nova, uma carriola nova, uma pá, mais uma, de alguma coisa que impede a pessoa de fluir. Não é à toa que aqui em João 11:39, o que o Senhor falou? Diga comigo, tire a pedra. De novo, tire a pedra. O Lázaro não tinha como sair se não tirasse a pedra. O Isaac, uma das coisas que o Isaac fez foi desentulhar os poços que o pai dele tinha cavado. Que o inimigo foi lá e entulhou. Para que ele pudesse fluir em bênçãos. E ainda cavou mais. Como é que a água vai fluir livremente? Água viva na tua vida, que é o Espírito Santo, e te levar a uma vida de vitórias. Se você permitir que o diabo continue te entulhando, ou se você manter aí todos esses entulhos, que é uma arma de guerra usada pelo mal, que é nítido. Hoje eu olho a quantidade de pessoas que estão largando comigo na campanha dos meus projetos de conquistas. Lamentavelmente, o diabo consegue entulhar os poços de muitos na caminhada. Ele lança a pedra, principalmente da incredulidade. Essa é uma pedra bem grande, é uma rocha.
que é as pedras gigantes, assim. Vamos pegar essa aqui, essa é a grandona. E consegue, muitas vezes, fechar de uma vez o poço. De uma vez só. A hora que a pessoa se depara com uma situação difícil, o diabo se aproveita. Ó, vamos aproveitar, agora é a hora. Essa água não pode fluir. Esse poço não pode fluir normalmente. Vamos entulhar. Lança a incredulidade. Porque a gente se depara com problemas aí. Só que nós somos ensinados a não olhar para eles. Nós recebemos nãos. Porta na cara. Situações vêm até nós que parece que não é possível continuar. E muitos não se dão conta que aquilo são os entulhos do diabo, para que esse poço seja fechado e a água não flua. Que se você ler lá, essa água viva é o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo pode atuar na vida de uma pessoa que está entulhada até a boca de todo tipo de sentimento e pensamento contrário? Como é que Deus pode fazer a tua vida ser uma vida vitoriosa se você está cheio de entulho, de religiosidade, emocionalismos? Como? Cheio de mágoas, de dúvida. Deus quer te prosperar, mas você não acredita que Deus pode fazer. Ah, não, é difícil demais. É mais ou menos o Isaac olhar e dizer assim, não, eu não vou ficar aqui não, senhor. Aqui é terra da fome. Não, mas eu estou mandando você ficar. Não, não vou ficar não. Quantas vezes o Senhor está falando para você, aguenta firme, fica firme aí, eu sou com você. Não, não vou ficar não, porque isso aqui não vai dar certo não. O Senhor está falando, fica. Não, mas não vou ficar, porque isso não vai dar certo. Quantos que se eu perguntasse, que já estiveram perto de vencer, mas desistiram antes, o diabo usou essa arma, entulhou seu poço antes? Que levantaria a mão e diria a verdade, bispo. Eu já comecei outras campanhas, eu já lutei antes e eu desisti. Por quê? É uma arma de guerra. Usada não nos tempos de Isaac, nos tempos antigos. E que está tão atual como antes. O diabo continua entulhando poços como entulhava antigamente. Porque se ele entulha você do que não presta, principalmente da incredulidade, do desânimo, dos medos, essa água não flui. Jesus disse, tire a pedra. O Isaac foi lá e tirou todas as pedras, todas as areias, toda a areia que foi colocada, toda a terra que foi colocada nos poços do pai. Para que ele pudesse ter água e fluir. E não só desentulhou, como cavou mais. Desentulhou e cavou mais. Mais poços. E foi extremamente bem sucedido. Extremamente realizado. Abençoado. Isso tem que entrar no teu espírito. Eu não tenho dúvida que o Deus que foi com Isaac está garantindo ser com você. Ser com todos nós. Mas qual o espírito que vai predominar na tua vida? Que vai fluir na tua vida? O poço vai estar aberto, fluindo água, para a água poder fluir, que é o Espírito. O Espírito da vitória, da coragem, que a Bíblia fala. Ou outro Espírito? Está aí para nós. Eu gostaria muito que você não esquecesse. Estamos em janeiro. É o primeiro mês do ano. Iniciando com uma fé viva para colher durante todo esse ano. A Bíblia diz que o Isaac colheu naquele ano 100 vezes mais do que plantou. E o Senhor o enriqueceu. E o Senhor o fez riquíssimo.
E o Senhor o abençoou. O Senhor foi com ele. Mas se você sair da posição, não dá para ficar, eu vou para o Egito. Eu vou mudar de ideia, Deus não vai com você. Se você crê no Senhor e aguenta firme, não olha para a dificuldade da terra, mas semeia, Deus é com você. Se você não permite que o diabo entulhe os seus poços, e se ele lança uma pedra, você tira. Não, aqui não vai ficar, você não vai entulhar a minha vida. Você não vai me derrotar. Você pode estudar, antigamente era muito usada essa arma de guerra. E o diabo continua usando hoje. Tem pessoas que estão entulhadas até a boca de tudo aquilo que atrasa a vida delas. Elas só se envolveram. O cristianismo é só religião, é só emoção. Não tem fé viva em ação. Não tem vitória também. Por isso que você ouve às vezes as pessoas dizendo assim: eu estou com Deus, eu ando com Deus, eu vou à igreja, eu faço isso, mas não sei, minha vida não anda. Porque falta a prática de uma fé viva. Quem anda com Deus tem vitória. O caminhar com Deus é um caminhar de vitórias. Se a vida de uma pessoa não está caminhando em vitórias, tem algo errado. Porque o errado é estar em Deus e não ter vitórias. Eu não gosto de ficar falando de problema. Eu já falei aqui que, inclusive, quando um hino começa a falar muito de sofrimento, eu não gosto. Eu não quero as pessoas sendo levadas a se emocionarem, a se tornarem religiosas, a se sentirem coitadas. Ai, que sofrimento, quanta luta mesmo. Esse não pode ser o espírito, porque esse é um entulho do diabo. O povo de Deus, muitos falam de luta, de problema, de aflição, de tribulação, o tempo inteiro. E isso não traz vitória, porque esse espírito, dominando a vida da pessoa, impede ela de manifestar uma fé viva e de viver em vitórias. Quantas pessoas que hoje poderiam estar além, mas desenvolveram um espírito de autopiedade? Quantas? Quantas que se tornaram melancólicas? Você vê nitidamente a melancolia, a depressão. Ela tem dó dela. É o entulho do diabo. E muitas desenvolveram depois do cristianismo. De tanto ouvir de sofrimento, de levar chora, tribulação, luta, tribulação, só luta, tribulação. Aí alguém levanta, sempre tem um religioso que adora levantar e dizer assim: ô bispo, mas a Bíblia diz que nós teríamos aflições. A Bíblia fala das aflições. Só que a Bíblia fala o tempo todo de vitórias. Por que eu vou me prender ao lado da aflição se eu estou cansada de saber que tem aflição? Eu quero me envolver com a vitória. Você tem que se envolver com o espírito da vitória. Porque se você se envolve com o espírito da vitória, você se supera o momento difícil. Mas se você só se envolve com o problema, como é que você vai adquirir espírito para sair dele? Entende? Tem como uma pessoa amargurada, triste, deprimida, sentindo dó de si mesma, etc., ter força para reagir num problema? Tem como? Não tem, gente. Então, quando você está o tempo todo preservando a tua mente de pensamentos contrários, combatendo, peraí, eu sei que tem aflições, mas o Senhor disse que eu me livraria de todas. Então, o Senhor me livra de todas, Ele me livra de todas, Ele me livra de todas, Ele me livra de todas. Pronto. Esse é o espírito. O Senhor me livra de todas as aflições. Você mantém esse espírito em você. Nada pode te derrotar. Nada. O espírito que dominou Isaac não pôde derrotá-lo. Porque ele tirou os olhos da fome e colocou na palavra de Deus.
entulhar os poços que o pai dele ainda tinha cavado. Ele foi lá, desentulhou e cavou mais. Que isso também significa você resgatar sonhos antigos e voltar a sonhar novos sonhos, os desengavetar aqueles que estavam lá, os projetos que você engavetou porque não acreditou mais que poderia realizar. Deus espera que você desentulhe tudo, cave mais, fique focado, em todo o tempo manifestando uma fé viva. E eu já disse a você, e quem me acompanha sabe que eu sempre repito, a fé, ela não pode ser religiosa e nem emocional, senão não tem vitória. A fé tem que ser viva. E para a fé ser viva tem que ter sacrifício, determinação, perseverança, resiliência. E por aí vai. Como é que alguém pode dizer, eu tenho uma fé viva e ele não tem coragem? Eu tenho fé viva, mas não é perseverante. Eu tenho fé viva, mas estou cheio de medo, não é viva. Eu tenho fé viva, mas eu desisto fácil, então não é fé viva. Porque a fé viva leva uma pessoa a perseverar. A fé viva leva a pessoa a sacrificar. A fé viva leva a pessoa a ser ousado, corajoso. Quando você manifesta a fé viva, você não desiste. Você jamais desiste. Você vai até o fim. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Todos vocês, creio eu, receberam esse projeto. Se não recebeu, um obreiro pode dar para você. Talvez você não... Aqui hoje, agora, na reunião, não teremos o tempo para você preencher agora. Mas aqui você deve preencher no espírito. É melhor que não preencha mesmo. Às pressas, não. É sozinho, no espírito. Deixando o Espírito Santo te dirigir. Estabelecer diante de Deus os seus sonhos, seus projetos para 2011. O que você quer atingir nesse ano novo. E você vai colocar diante de Deus e vai clamar, jejuar, buscar, dando condições a Deus para ele fazer. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Então, é isso que você vai fazer. Agora eu quero que você fique com ele na mão. Porque dentro do teu espírito você já sabe o que você está determinado a atingir em 2011. Você sabe que você vai atingir. Porque você está estabelecendo diante de Deus, especificando o que você quer. E Deus vela pela sua palavra para cumprir. No nome de Jesus Cristo. Coloque-se em pé e no coração o seu projeto.